Turma, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre conjugação verbal. Primeiro, vamos falar sobre o conceito de verbo, que a gente já estudou. Verbo, ele vai indicar ações, fenômenos da natureza ou estado. Vamos para alguns exemplos. Ele entregou seus cúmplices. Qual é o verbo dessa frase? Entregou. Está indicando uma ação. Segundo exemplo, a mulher entregará a carta amanhã. Vai indicar também ação. Entregou. O verbo vai estar no passado. Entregará vai estar no futuro. Como estavam velhos. Estavam quer dizer que ele ainda está, então está no presente. Anoitecera já de tudo. Verbo é uma palavra de forma variável, que vai exprimir um acontecimento representado no tempo, que a gente vai já mostrar o tempo, mas a gente também já estudou. Os verbos, eles podem ser flexionados em número, que é o singular ou o plural. O singular a gente sabe que está se referindo a apenas um ser ou apenas uma coisa, e o plural quando é mais de duas ou mais. O singular, aqui tem uns exemplos, que vai ficar eu estudo, ou estudas ou estuda. E no plural, nós estudamos, estudais ou estudam. Então, o singular, apenas um, plural, dois ou mais. E as pessoas, elas podem ser a primeira pessoa do singular é eu, que fica eu estudo, e a primeira pessoa do plural é nós. Aí vai ficar nós estudamos com o verbo. Segunda pessoa do singular é tu estudas. E quem é a segunda pessoa do plural é vós, que vai ficar vós estudais. E quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. E no plural é eles e elas, que vai ficar ele e ela estuda, ou no plural, eles e elas estudam. O modo. O verbo ele pode apresentar 3 modos. A gente já estudou 2, que foi o indicativo e o subjuntivo. Só que o imperativo ele é muito simples. Vamos aqui para os exemplos. O modo. O modo ele vai indicar a atitude de certeza ou dúvida no comando da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. O indicativo, a gente já estudou que o indicativo é de certeza. Exprime-se, em geral, uma certa positiva, uma ação certeza em relação ao passado, ao presente ou ao futuro. Então, essa ação ela vai acontecer independente das circunstâncias. No indicativo, é certeza o fato está acontecendo. Eu irei para o mercado amanhã. Então, estou tendo uma certeza, estou falando com certeza que eu irei ao mercado amanhã. Então, é um modo indicativo, porque eu irei independente das circunstâncias. Aqui, o indicativo é certeza. O imperativo, ele vai indicar uma ordem, um conselho, um desejo, um pedido ou um convite, tá certo? Então, vai exprimir geralmente mais uma ordem, tá certo? E o subjuntivo? O subjuntivo, a gente já estudou que o subjuntivo não é certeza de acontecer. Exprime-se uma ideia incerta, duvidosa em relação ao acontecimento. Por exemplo, talvez eu irei ao mercado amanhã. Quando eu coloquei esse advérbio talvez, eu já não, pode ser que eu não irei mais, tá certo? Então, esse modo já está no subjuntivo. A frase no contexto, talvez eu irei. Então, eu não tenho certeza, então é subjuntivo. O tempo
O tempo a gente também já estudou, ele vai indicar o momento em que o fato vai acontecer do verbo, e eles são presente, que está acontecendo no momento que eu estou falando, o passado, que pode ser também chamado de pretérito, é um fato que já ocorreu, e o futuro é o fato que ainda vai acontecer após o momento da fala. No modo indicativo, esse verbo ele pode ser flexionado em uma diversidade de formas. No modo indicativo, que é certeza, ele pode ser em presente, estudo, o verbo. No pretérito, o pretérito, que no caso é o passado, ele pode ser imperfeito. Quando é que o pretérito ele é imperfeito? Quando a ação ela foi concluída, ela ainda não foi concluída, ela está inacabada. E o perfeito, o pretérito perfeito, quer dizer que a ação já foi concluída. Ele pode ser simples, ao exemplo, estudei, que a ação já concluiu, então ele já terminou de estudar, ou composto, tenho estudado. Pode ser também o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito aconteceu antes disso ocorrer. Então, pode ser estudara ou tinha estudado. E o futuro? O futuro ele pode acontecer de dois modos. O do presente, o futuro do presente, estudarei, ou composto, terei estudado. E do pretérito, futuro do pretérito, estudaria ou teria estudado, tá certo? O tempo subjuntivo agora. O subjuntivo ele só vai indicar uma forma mais variável, então vai ser uma menor quantidade de flexão. O subjuntivo, que é incerteza de acontecer. O presente, um exemplo, estude. No pretérito, o imperfeito, estudasse, quer dizer que a ação ela ainda não foi concluída, tá certo? Perfeito, ação concluída. Tinha estudado, tenha estudado. E mais que perfeito, tivesse estudado. Então, ele tivesse estudado antes de terminar o acontecimento. E o futuro, ele pode ser simples, que é estudar, ou futuro composto, tiver estudado. E o imperativo, ele tem o presente. Estuda, estude, estudemos, estudai e estudem. Pessoal, a maioria das coisas que eu estou falando aqui, a gente já estudou. Então, é muito importante que vocês fiquem relembrando e assistam às aulas anteriores para poder entender o contexto do que a gente está falando. Porque se vocês perderam as aulas anteriores, vocês têm que se situar para poder entender todo o conteúdo. A classificação dos verbos. Os verbos, eles podem ser classificados em auxiliares, que vão ligar as formas nominais de um verbo principal, constituindo com elas locuções. Esses verbos auxiliares a gente ainda não estudou. Esses verbos auxiliares vai ficar para a próxima aula. Só que a gente já estudou os verbos principais, que são os verbos de significação plena, nuclear, que é esses verbos que a gente já vem estudando no decorrer das nossas aulas. Os auxiliares vai ser para a próxima aula, para não ficar um conteúdo muito extenso. A conjugação do verbo, a gente também já estudou que o verbo ele pode ser conjugado em 3 conjugações. Primeira conjugação termina em A, que é AR. Por exemplo, os exemplos aqui, ó, estudar, ficar e remar. Então, a terminação em A em AR, tá certo? Segunda conjugação em E, vender, escrever e temer. Então, vai terminar em ER. Na segunda conjugação também, os terminados em OR também fica na segunda conjugação. Por exemplo, compor. Compor, ele vai ficar na segunda conjugação. Então, os terminados também em OR também fica na segunda conjugação.
E na terceira conjugação, os terminados em I, que é em IR. Partir, dormir e sorrir. Primeira conjugação, terminado em AR. Segunda conjugação, terminado em ER e OR. E a terceira conjugação, terminado em IR. Lembrando que está no infinitivo. Formação dos tempos simples. Presente do indicativo. Então, está indicando presente, tá certo? Lembre que aqui temos um radical, que o radical de cantar é cante, que ele não vai mudar, só vai terminar a terminação dele. Cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Eu estou falando no masculino, pode ser eles ou elas cantam, tá certo? Vai falar lá em relação à conjugação que a gente já estudou. Na segunda conjugação do indicativo, o vender, vai ficar eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem, certo? Então, a primeira conjugação está conjugando o verbo cantar, termina em AR. Segunda aqui, em ER. E a terceira em IR, que é o verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Então, observe a conjugação que a gente já estudou. Então, fique sempre relembrando e fazendo esses exemplos. Formação dos tempos simples. Os tempos simples é em relação ao verbo cantar, o presente do indicativo. Aqui vai ficar o presente do indicativo e aqui o presente, esse presente do indicativo e esse é o presente do subjuntivo. Então, nesse subjuntivo, eu não vou ter uma certeza que vai acontecer. Então, eu vou fazer a leitura para vocês entenderem melhor. No indicativo, eu vou ler assim, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Já no subjuntivo, eu não vou ler assim, que eu cante, que ele cantes, que tu cantes, que eles cantes, que nós cantemos, que vós canteis e que eles cantem. Então, que eles, porque eu não tenho certeza. Então, eu tenho que usar que eu, que tu, que ele, que nós, entendeu? Antes de introduzir o verbo, porque é incerteza quando é no subjuntivo. Agora vamos para o vender. Lembrando que aqui é indicativo certeza e essa parte aqui é subjuntivo. Então vamos lá. Que eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Agora vamos para o subjuntivo. Eu tenho que usar que eu, que tu, entendeu? Porque é incerteza. Que eu venda, que tu vendas, que eles vendam, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais e que eles vendam. E agora, na última conjugação do indicativo, vamos para o verbo partir, terminado em IR. Essa parte é indicativo e essa é subjuntivo. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Agora vamos para cá. Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais e que eles partam. Tá certo? Agora vamos para a formação dos tempos simples. É o tempo primitivo, que vai originar de outros, né? É o que vai dar origem a outros. Primitivo, que é o que vai dar origem a todos,
e os derivados é que vão originar do primitivo. Presente do indicativo tem o subjuntivo, que é incerteza, imperativo afirmativo, que vai dar uma ordem, um conselho, e o imperativo negativo. Só que essa forma aqui a gente não estudou, vai ficar para as próximas aulas. Formação dos tempos simples, que a gente já falou. Cantar, vender e partir. Vocês fazem esse, dão pausa e vão observar esse para a aula não ficar tão extensa. Aí vai ter o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito mais que perfeito do indicativo. Vamos lá. O pretérito perfeito do indicativo quer dizer que a ação ela já foi concluída, tá certo? Eu já cantei, tu já cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. Então, pretérito perfeito do indicativo já aconteceu, tá certo? A ação já foi concluída. E no pretérito mais que perfeito do indicativo, quer dizer que essa ação já aconteceu antes do pretérito perfeito. Eu cantara, tu cantara, ele cantara, nós cantaremos, vós cantareis e eles cantaram. E formação dos tempos simples, em pretérito perfeito do indicativo, é o mesmo exemplo. Aqui só está dando mais exemplos em relação ao exemplo anterior, tá certo? O pretérito perfeito do indicativo e o futuro do subjuntivo. Já no futuro do subjuntivo, vocês vão fazer esses exemplos em relação ao que ainda esse no futuro do subjuntivo é incerteza. Pode ser que não aconteça, vai depender das circunstâncias, tá certo? E como eu já falei, tem um pretérito mais que perfeito do indicativo, que vai indicar que essa ação ela aconteceu antes do pretérito perfeito. O pretérito imperfeito do subjuntivo quer dizer que a ação talvez aconteça, mas ela não foi concluída. E o futuro do subjuntivo, que pode ser que essa coisa aconteça no futuro ou não, então é incerto. Infinitivo impessoal, que foi o que a gente já falou, que é a terminação em AR, R, em I e R, tá certo? Sim, aí agora vamos revisar o que a gente já estudou nas aulas anteriores, que a gente sabe que a terminação AR, ER, I e R, ela vai estar terminando, tá na forma infinitivo. Agora vamos para o gerúndio e o particípio, que a gente já estudou na aula anterior. Gerúndio é quando a terminação vai terminar em NDO, que é o exemplo do verbo cantando. E no particípio vai terminar em DO. Gerúndio termina em NDO e no particípio em DO. E no infinitivo, AR, R, IR ou OR, tá certo? Aqui vai ter os exemplos mostrando o tempo primitivo, que vai originar outros, o infinitivo pessoal, que tem o futuro do presente do indicativo, que quer dizer que esse futuro ele vai acontecer, futuro do pretérito de indicativo, quer dizer que essa ação já foi concluída, infinitivo pessoal que é o infinitivo pessoal AR, R, IR, OR, e o gerúndio e particípio. Gerúndio terminado em NDO e particípio terminado em DO. Infinitivo impessoal, aqui, primeira conjugação AR, pretérito imperfeito do indicativo, quer dizer que essa ação ela já foi concluída. Vamos para os exemplos. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. E agora o pretérito imperfeito
do indicativo. O pretérito imperfeito quer dizer que essa ação ela não foi concluída, ela está ainda em andamento. Ó, eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendieis e eles vendiam. Observe que essas ações, elas estão no passado, mas ainda estão acontecendo. Então, quando a ação ela não foi concluída, é pretérito imperfeito. E para finalizar a nossa aula de hoje, vocês vão fazer a tarefa em Word que eu vou enviar pelo WhatsApp, fazer as anotações sobre o vídeo aula e ler as páginas 139 a 141 do livro didático. Bons estudos e até semana que vem. Dúvidas pode enviar pelo WhatsApp ou fazer ligações, tá certo? Vocês podem fazer o que acharem melhor em relação ao conteúdo. Se tiverem dúvidas, não tenham receio de me procurar, tá certo? Um abraço!